Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre nossos braços direitos nos condomínios, os zeladores. Muita gente ignora essa relação, não dá atenção devida a ela, mas isso é muito importante, a gente vai falar sobre isso. Vanessa, você quer começar? Sim, maior prazer do mundo. Olha, você falou na figura do zelador, mas a gente poderia também aqui estender a figura do gerente predial, né? Porque em alguns condomínios hoje nós não temos a figura do zelador, né? Mas do gerente predial. Embora eu prefira a figura dos zeladores, porque efetivamente o verbo é zelar pelas áreas dos condomínios e não só gerenciar, porque a impressão que dá é que existe um determinado ego nessa nomenclatura da função. Em alguns casos eu percebo até lidando nos condomínios que quando existe essa figura a gente percebe que alguns gerentes se acham tão gerentes que efetivamente não são tão parceiros dos síndicos como deveriam, não é? Querendo até muitas vezes se sobrepor à figura do gestor, do mandatário do condomínio, que é a figura dos síndicos. Então eu tenho bastante ressalva na questão das nomenclaturas, então eu acho que nós somos muito felizes, inclusive, em trazer a figura da nomenclatura zeladores como braços direitos, não que os gerentes não sejam, não é? Cada um dá aquilo que tem, então quando o gerente dá a figura de zelar, realmente não só querer gerenciar, querer passar a perna muitas vezes nos síndicos, não sendo bons profissionais, eu amo essa figura. Por que braço direito, né? Eu falo braço direito também diariamente, por quê? Porque eu entendo que o síndico ele não consegue desempenhar o seu papel com maestria quando não existe a figura do zelador e de uma boa administradora. Então eu acredito que exista o tripé, síndico profissional, um bom zelador, uma boa administradora e, é claro, um bom corpo diretivo, não podemos efetivamente deixar de falar. Eu entendo que para ser um bom zelador e efetivamente ser um braço direito para um síndico, o profissional, ele, além de ser capacitado para essa função, entender como funciona a rotina de um condomínio, ele deve ter algumas pressuposições antes, algumas preliminares antes, vamos dizer assim, que é a questão dos seus princípios e valores. Não adianta nós termos zeladores completamente capacitados quando nós não temos profissionais com caráter e princípios e valores arraigados já no seu DNA. Por que eu falo isso? Que é mais fácil você capacitar alguém que não tem capacidade para determinado mistério, para determinado trabalho, do que efetivamente trazer caráter, princípios e valores pro profissional. Isso é impossível, praticamente. Impossível. Então, assim, para mim, um bom zelador, ele deve ter um caráter ilibado, uma reputação ilibada, princípios e valores que comunguem com os meus, mas para isso o síndico também tem que ter princípios e valores muito nobres, e a gente ainda vê muitos síndicos que ainda são vergonha para nossa categoria, são vergonha para nossa classe, mas alguns princípios que possam nortear isso, que no caso é a lealdade. Então eu penso que fora o respeito ao trabalho, fora o compromisso com o trabalho, e tem que existir essa lealdade com o síndico que efetivamente parceria, né? A parceria, né, com o trabalho que está sendo executado, e a confiança. Eu não consigo trabalhar com ninguém que eu não confio. Não, é impossível. Não consigo. Não tem condição. É impossível. Não tem condição. Imagine só quando você, então, entra num condomínio novo, onde você não foi a pessoa que escolheu aquele zelador, não foi a pessoa que escolheu aquele profissional, se vê num ambiente de trabalho completamente promíscuo, porque efetivamente existe, como toda categoria, toda profissão, existem profissionais que não são assim tão nobres e profissionais. E muitas vezes, Van, desculpa te cortar, mas só para ilustrar um pouco o que você está falando, muitas vezes ele também se encontra numa posição acuada no momento que nós entramos no condomínio. Porque a gente
não sabe qual era a relação que ele tinha com o síndico anterior. E às vezes a gente entra e ele fala, putz, esse cara já vai me mandar embora. Então ele fica já numa posição defensiva. Ficam, Desculpa te cortar. E é verdade, eles ficam com medo. Será que esse síndico vai me tirar? Será que não? Então, assim, tem que existir esse namoro, né? Vamos falar assim, tem que existir esse namoro, esse conhecimento. Eu não sou o tipo de síndica que já sai mandando funcionário embora de jeito nenhum. Vocês que me conhecem, inclusive, sabem que eu trabalho com bastante humanidade nos meus tratos com todos os profissionais que trabalham comigo. Mas é assim, se eu percebo qualquer ato, qualquer falha que não comungue com aquilo que eu vim fazer no condomínio, que é gestão eficiente, profissional, e assim, limpar a sujeira que efetivamente tiver por debaixo do tapete, não vai funcionar. Não rola. É que nem casamento, você vai ficar com alguém que é inimigo do teu lado? Aí um dos dois tem que sair, né? Não tem condição. Exatamente. O pior, então, é quando o síndico entra no condomínio, quer fazer gestão, aponta para o corpo diretivo os problemas daquele profissional que deveria ser o braço direito e ele não é, e aí os moradores se voltam ao síndico como se o síndico fosse a pessoa errada naquela situação, porque, por exemplo, demitiu o funcionário de estimação, me perdoem as palavras, daqueles moradores. Eu acho que, independente de qualquer coisa, a gente teve um caso em que existia um zelador de estimação, a gente entrou, eu já detectei que tinha um problema, o Rogério sempre, isso é muito desconfiado, isso é muito não sei o quê. Eu gosto de dar o tempo para a pessoa se então, mostrar. Mas é uma questão de sensibilidade. Como é que funciona? Desculpa, depois você continua, só para... Eu entro no condomínio, eu sento com a equipe, com o zelador, particularmente, porque ele é o líder da equipe, mas com todos em geral, mas com o zelador particularmente. Eu falo, eu trabalho assim, com honestidade, transparência e ética. Se você precisar levar seu filho no médico, fala pra mim. Não precisa mentir que você tá doente, que você fez isso, que você atrasou. Não tem problema. Eu sou humano, eu tenho meus problemas também. Às vezes eu chego atrasado, às vezes eu tenho dor de barriga, às vezes eu tenho dor de cabeça. Não tem problema. Então eu tenho essa troca e eu sempre dou a opção da pessoa estar comigo ou não. A Priscila, ela tem a questão da empatia, né? Eu dou a oportunidade para a pessoa mostrar e criar essa empatia comigo. Não é empatia, é um negócio que vem não sei da onde. Acho que a Vanessa tem isso também, Eu também tenho. Eu também, olha, quando eu chego no condomínio, eu já sei que o cara não serve ali. Você já sabe, você fala, puxa, mas como é que eu vou falar? Mas preciso verificar, vou analisar, a gente vou perceber. Nesse condomínio em si, a gente levou, acho que quase um ano e tanto, para mostrar pro corpo diretivo que aquelas falhas que nós estávamos apontando eram verdadeiras. Sim, você monta um dossiê, inclusive, né? Não, e todas as vezes a gente falava, tinha um dos membros do corpo diretivo que gostava muito dele. Não, mas ele é assim mesmo, ele faz tudo que a gente pede, não sei o quê. E aí você mostrava... Tudo que a gente pede era buscar pão na padaria pro condômino. Ter grupo paralelo, por exemplo, de WhatsApp para regalias para pessoais. Sabe aquela coisa que quando a gente diz assim, aonde o condômino passa, tá tudo bem. Mas aí você vai... É o caminho do rei. É o caminho do rei. No caminho do rei tá tudo lindo. Mas aí você vai na Copa dos Funcionários, tudo desorganizado. Na documentação do condomínio, tudo desorganizado. Você vai no quadro sujo, no quadro de luz sujo. Problemas entendeu? Operacionais de grande tempo escondidos. Quebrando galho pra quem quer entrar na garagem e não pode. Não, mas ela é senhora, pode entrar. Mas corretor de imóveis, o cara ganha a famosa caixinha pra trabalhar, guardar chaves na gavetinha do zelador pra prestígio de determinados moradores. Exatamente. Aos amigos tudo, aos inimigos rigores da lei. É por isso que a gente coloca que a relação entre o zelador e o síndico, ela precisa ser uma relação de parceria. De confiança. De confiança, né? Assim como eu acho que o zelador não pode ser colocado no papel, quando você tem um síndico profissional, de ser o vigia do síndico. É absurdo isso. Porque tem aquela coisa, você tem que me dizer tudo o que eles estão fazendo. Que horas ele chega, que horas ele sai. Que horas ele sai. Acho que o Carlos... Tô esperando meu momento. Pegou o negócio, entendeu? Do tipo, você não é inimiga do zelador, o zelador não é seu inimigo,
né? São papéis diferentes. Não, né? eu costumo dizer que se você tá com uma pedra, não adianta cada um puxar para um lado, porque ela não vai sair do lugar. Todo mundo tem que puxar para o mesmo lado. Então, primeira coisa, se você não confia em uma pessoa externa, não contrate um síndico profissional. Segundo, a equipe não pode se voltar contra a pessoa que entrou. A equipe toda, e principalmente o zelador, tem que ser o braço direito do síndico. Senão não funciona. Então, estimulem essa relação entre o síndico e o zelador. Deixa o Carlos falar que ele tá ansioso aqui, que tá acabando o tempo. Não, eu acho interessante que, apesar da gente viver em momentos, em situações diferentes, condomínios diferentes, mas as situações são muito similares. Basicamente o que todo mundo já falou aqui, que se eu pudesse, eu resumiria da seguinte forma. O zelador ou gerente predial, ele não pode ser o funcionário dos condôminos, ele tem que ser o funcionário do condomínio. Perfeito. E presta serviços para o condomínio que favorecem os condôminos. Mas não o cara, ele não tá ali para ficar prestando favores, para ficar fazendo conchavo, para ficar fazendo coisas que não estão diretamente ligadas ao condomínio, ao bem comum, e não a situações individuais e pessoais. Então, isso para mim é ponto pacífico. E outra, morador não é ser amigo de funcionário, é amigo fora Sim, do ambiente de trabalho dele. Mas a gente tem que levar em conta aí, Vanessa, na minha visão, o fator humano. As pessoas acabam tendo maior ou menor proximidade com um determinado funcionário. É natural. Apenas que a gente tem que orientar o funcionário e deixar bem claro, olha, você não pode fazer isso durante o seu horário de expediente. Você quer ajudar o morador com algum problema que ele teve para trocar uma lâmpada, que ele não pode subir numa escada? Tem problema. Desaconselhamos. Nós desaconselhamos, mas você pode fazer isso depois que você bater o seu cartão de ponto. Enfim, mas além disso, eu queria estender um pouquinho mais porque eu tenho 2 exemplos práticos que eu digo que é a água e o vinho, literalmente. Eu tenho um caso de um zelador que logo que eu entrei, um condomínio no Brooklyn, logo que eu entrei, assim, um cara extremamente arisco, extremamente refratário, assim, que eu comecei a perceber, opa, tem alguma coisa que não tá legal. Por que essa, né? E detalhe, o modus operandi é exatamente aquele que você colocou, Rogério. Eu chamo toda a equipe, eu faço questão de conversar com todo mundo, me apresentar, mostrar qual é a minha metodologia de trabalho. Uso, inclusive, aquela analogia do estamos todo mundo no mesmo barco, temos que remar na mesma direção. Se você errar, o erro de todo mundo. É isso, enfim. E esse cara especificamente era um cara que, tecnicamente, era muito bom. Mas ele tinha essa relação assim mais. Eu falei assim, vou dar tempo ao tempo, né? Vamos conversando, mostrando para ele que eu não estava ali para prejudicar ele. A gente sempre tem a expectativa que a gente vai conseguir trazer o cara pro nosso time, né? Nesse caso específico, acredite se quiser, eu consegui. E a gente virou uma relação fantástica. É um cara que eu indicaria facilmente para ser gerente predial ou zelador em qualquer prédio. Porque é um cara muito bom, e ele entendeu, depois de um certo tempo, que ele ficou assim desconfiado, pô, esse cara vai querer me mandar embora e tal. Mas segurança, né? Em compensação, desculpa, só completando o raciocínio. Em compensação, eu tive um outro exemplo de um outro zelador, que aconteceu basicamente o que a gente já comentou aqui, que a gente tem vem aquele sexto sentido que é mais forte em mulheres, eu admito, mas você começa a ver em algumas atitudes que, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Aquele negócio assim, ele é malandro. Enfim. Bom, resultado, para encurtar a história, esse sujeito era um cara que tinha, digamos, uma série de más práticas, né, dentro do condomínio, e como a gente chega para organizar, para botar ordem na casa, a gente começou a pegar uma coisa aqui, outra ali, tal, basicamente 3 meses montando um histórico, um relatório. Sentei com o corpo diretivo e falei, pessoal, esta é a situação. A gente não consegue trabalhar com uma pessoa que a gente não pode confiar exatamente que ela está defendendo os interesses do condomínio. Decisão, foi assim, e o corpo diretivo foi extremamente parceiro, falou assim, Carlos, nós contratamos você para justamente cuidar disso. Isso é maravilhoso, né? Então, é a coisa mais linda do mundo. E aí,
fizemos o desligamento, era um funcionário que estava há 7 anos aproximadamente, fizemos o desligamento e no mesmo dia soltamos um comunicado para todos os moradores, deixando bem claro que as razões que foram tomadas foram razões técnicas, sob conhecimento do corpo diretivo, que tinha conhecimento de todo o processo e tudo mais. Então são situações que você vê. Se o zelador ou o gerente predial entendem que o síndico veio para ajudar, para ser parceiro, putz, beleza. Sim. Se não, a coisa não vai. Isso é muito complicado. Eu acho que a Priscila vai querer falar de um caso de um zelador que trabalha conosco, que já está no 4º condomínio. Então eu ia até falar isso pra gente começar a falar das coisas boas, né? Nós falamos muito de problema. Eu até vou falar o nome dele. E se ele estiver assistindo, ele vai... Ô, doutora! O Everton, eu entrei no condomínio, ele era chefe de manutenção. E ele tava revoltado, porque o corpo diretivo tinha optado em tirar a síndica anterior, que também era profissional. Ele tava revoltado e ele transparecia. Quando ele me olhava, ele transparecia. Ele não conseguia falar comigo, sabe? E, assim, ele sabe, então eu posso falar. As pessoas tinham uma impressão errada dele, de que ele queria me ferrar, né? Mas ele não tinha isso, ele só não conseguia olhar na minha cara. Demorei um tempo pra conquistar o moço, viu? Vou dizer. O tamanho que ele tem foi o tempo que eu demorei pra conquistar. Tempo assim. Até que um dia eu virei pra ele, eu falei, olha, eu não tenho culpa. Eu não vim aqui, bati na porta e pedi, quero ser síndica aqui. Mas eu quero ter uma boa relação com você. Você é o chefe daqui. Aqui a gente tem 5 torres, 1 milhão de unidades. Não 1 milhão, exagero, mas... eu preciso que você converse comigo. Quando eu saí de lá, eu pedi pra não continuar, a gente já tinha uma relação ótima. Porque ele percebeu que eu entendo ele tem um jeito estourado, ele tem um... Mas ele é, sabe, uma pessoa pura, verdadeira e que, cara, ele tá do seu lado, ele tá do seu lado, entendeu? Ele tá do seu lado. Parceirão. Você vai falar pra ele, essa caneta é rosa, ele vai falar, ela é rosa, e ele vai convencer todo mundo que a caneta é rosa, entendeu? E aí eu fui embora. Depois de um tempo aconteceu um negócio, ele foi demitido. Eu sabia que ele tava sem emprego. Eu falei, Rogério, que o Rogério não atuava muito nesse condomínio. O Everton, eu sei que o cargo não é o dele, porque ele era chefe de manutenção e lá a gente precisava de um encarregado. Eu falei, vamos trazer o Everton pra cá. E aqui eles precisam de um chefe de manutenção pra ver se ele sobe. Beleza. Ele foi. O que aconteceu? A gente também não quis ficar no condomínio e ele falou, se vocês vão embora, eu vou junto. E foi. E o bicho foi. E aí você fala, bom, mas o que agora, né? Aí abriu uma vaga de zelador num outro prédio, ele não era zelador, foi o que eu falei pra vocês, chefe de manutenção. Treinamento, nem precisou de muito, né? Porque ele já... A gente treinou. Manjava bem, né? E agora, ele tá falando pros moradores que vai ter eleição. Porque o morador chegou pra ele. Porque sempre tem a oposição, né? Sempre tem os... Esse morador que chegou nele é um morador que a gente processou por falta de pagamento de cota, porque é a obrigação do síndico... Não, o condomínio processou. A gente é o condomínio. É a obrigação do síndico fazer com que as cotas sejam pagas ou tomar as providências para que elas sejam, né? Aí o cara falou, a gente está pensando em tirar o Rogério, o que você acha? Porque lá eu atuo mais diretamente, né? Então ele tem mais relação comigo. Ele falou assim, não tem problema. Vocês podem arrumar um síndico novo e um zelador novo, que eu vou junto. Então, quer dizer, é um negócio que, óbvio que nem todas as relações vão ser assim. Sim. Eu tava conversando até com um zelador ontem, que a gente conversando sobre vários assuntos, né? E ele falou, eu me sinto seguro com vocês, porque vocês me dão apoio e me ensinam. Eu falei, cara, você tá com a gente. Você é parte da equipe. Você é importante pra gente. E eu acho que é essa a percepção que os próprios funcionários têm que ter. Pertencimento. Isso é o que você sempre fala. Pertencimento, engajamento. Eu tenho zeladores que me acompanham há quase 10 anos. Onde
estão comigo, fica nos condomínios, assim, zeladores que, embora, por exemplo, eu saia de algum condomínio, renuncie a algum condomínio, sei de uma oportunidade, olha, por favor, ali, dona Vanessa, não dá mais pra ficar no condomínio sem a senhora, ou quando eles falam, a gente vai sair junto, eu falo, pera aí, eu não tenho tantos condomínios assim a ponto de levar cada um de vocês, mas surgindo oportunidades, mesmo que não seja comigo, mas condomínios parceiros, síndicos parceiros, a gente indica, olha, esse pessoal é um profissional incrível, e assim eu tenho feito. Eu não posso falar o nome de todos aqui, porque senão todos eles vão ficar com ciúme, mas eu amo a cada um deles. E os que trabalham comigo hoje são pessoas que eu posso dizer, são meus braços direito e muitas vezes o esquerdo também. Eu queria mandar um recadinho também para aqueles que tentaram enganar a gente. Vocês acharam que estavam enganando, mas não enganaram não, viu? Pode falar, só um ponto que eu queria só para reforçar uma abordagem que a Vanessa fez anteriormente, que é o zelador de estimação. E aí eu falo para quem está nos ouvindo, não importa se você é condômino, se você é membro de corpo diretivo, se você é funcionário de condomínio, tá? Talvez uma das piores situações que você possa criar no condomínio é o zelador de estimação. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma pessoa que se sente intocável, se ela for um bom profissional, beleza, não tem problema nenhum ela se sentir dessa forma, porque ela realmente é boa, tem bom caráter, é transparente, é honesta e tal. O problema é se essa pessoa tiver essa percepção e ela não tiver boa índole ou for uma pessoa com mau caráter. Carlão, posso só Claro, eu interrompi. Eu quero fazer um adendo no que você está falando, depois você continua. Que é importante. Geralmente, quem tem bom caráter e é bom profissional não tem essa postura do intocável. É verdade. O cara sabe que ele é bom, que ele trabalha bem, mas ele tá sempre tentando melhorar ou fazer melhor e ser melhor e te entregar. Geralmente, quem é incapaz é uma palavra meio pesada, mas assim, quem faz um trabalho ruim e que faz aquelas mutretas que a gente conhece, geralmente essa pessoa se coloca nesse posto de intocável. E eu acho que por ter essa percepção de ser intocável, ela começa a ser mais confiante em fazer as coisas erradas. Eu acho. É perfeito. Lembrando que a pessoa que se sente intocada, na verdade, ela faz isso para exteriorizar a insegurança dela em perder aquele emprego. Eu tenho um condomínio conhecido, né? Não posso falar nomes aqui, mas assim, assim que eu entrei no condomínio, o funcionário, né? Não vou nem falar nomenclatura, falou assim: imagina uma síndica mulher. Estou há tanto tempo aqui, uma síndica mulher, imagine só ter que agora ser coordenado, ser gerenciado por uma síndica mulher. Um absurdo, já vi que vai dar merda. E aí eu peguei e pensei, misericórdia, o cara já é machista, não me conhece e se acha... Não, e assim, uma coisa importante que até para as pessoas que nos estão nos ouvindo perceber, a pessoa que se acha dona do prédio, ela tem características de assediador. Isso é importante, assedia os funcionários dos quais eles estão subordinados a ele. A gente percebe com o pessoal da limpeza, principalmente condomínios maiores, quando tem terceirizada grande de limpeza, portaria, segurança, você percebe figuras de assediador. Eu sou o maior aqui, a síndica não serve para nada, porque quem controla aqui sou eu. E se vocês não fizerem o que eu quero, vocês estão na rua. É importante salientar que o assédio... É um assédio moral. É assédio moral. Muitas vezes o assédio é ligado ao assédio sexual e não. Nesse assédio caso, moral. Não, o que eu acho importante colocar aqui, a parceria que existe entre o síndico e o zelador também tem que existir entre o síndico e a equipe e principalmente entre o zelador e a equipe. Exatamente. Então é parceria, né? Parceria não é feita com medo. Gente, não. A gente precisa acabar. Você quer finalizar o que você estava falando? Podemos finalizar. É assim, se não tiver pertencimento para qualquer figura dentro da equipe, seja zelador, seja gerente, seja o chefe da manutenção, seja as pessoas da limpeza, portaria, segurança, não vai funcionar nenhum tipo de gestão. Se o condomínio contratou o síndico profissional e não confia no síndico, não contratem síndico profissional. Não querem que o síndico mostre o que está acontecendo no condomínio.
os problemas que estão acontecendo, como o Carlos colocou, vocês colocaram dossiês, olha, tá acontecendo isso. Nós gostaríamos que não fosse dessa forma, dá mais trabalho, inclusive, mas está acontecendo isso. Não confia no síndico? Não tenha o síndico lá, façam com o síndico morador, mas confie no síndico que você está contratando, até para dar autoridade e respeito à equipe de profissionais que estão ali, porque só existe braço direito, braço esquerdo, quando existe comprometimento e confiança. Sem Perfeito. isso não funciona. Não, Vanessa, é perfeito isso. Eu acho importante a gente colocar também que a manutenção e a gestão da equipe é uma responsabilidade do síndico. Não é uma responsabilidade do corpo diretivo ou da terceirizada, ou seja lá de quem for. O síndico é o responsável pela gestão da equipe. Então, se houver uma decisão administrativa de demissão de A, B ou C, é responsabilidade do síndico. É lógico que o síndico profissional dá todas as explicações necessárias, resguardando o condomínio e para evitar processos e tal, mas assim, é uma responsabilidade do síndico. E outra coisa, o gestor predial ou o zelador são importantíssimos na gestão, como a gente explanou aqui, e são fundamentais para esse processo de melhora que nós estamos pregando e buscando no ramo condominial. Então, assim, se você é gestor, se você é zelador, entenda o seu síndico e perceba, se ele não tiver de acordo com os seus valores também, fique com o pé atrás. A gente está falando da parte do síndico, mas às vezes o síndico também tem, tem atitudes estranhas ou atitudes que são discutíveis e o zelador não concorda com aquilo, ou o gestor predial não concorda com aquilo. Então, assim, a gente sabe que emprego está difícil, que é uma situação complicada, mas se você tiver oportunidade, mostre isso para alguém, né? Ou se tiver uma oportunidade de emprego num outro lugar, mude de emprego, porque assim, coisa errada tem o tempo contado. Pode demorar 1 ano, pode demorar 10 anos, pode demorar 50 anos. Uma hora aparece, não tem jeito. É isso aí. Gente, nós vamos ficando por aqui. Obrigado por você ter ficado até agora com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, curta o nosso canal. Toda semana tem novidade. E se você está procurando informação de qualidade, você está no lugar certo. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.